Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos lá. Papo de domingo. A humanidade está recebendo chip, né, capacete. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou fazer a apresentação do comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele é sobre esse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Sim, o papo de domingo de hoje, a humanidade está recebendo chip, capacete e outros, né? Se a gente entender, quem estava sempre fazendo esse alerta, né, que nós estamos sendo chipados, era Ramatiz, né? O espírito Ramatiz estava sempre nas suas lives aí, falando nos seus vídeos, né, ou nos livros, falando sobre os chips, né? Que nós, seres humanos, estamos sendo chipados, né? E sim, estamos sendo chipados, tem não só, além dos chips, tem os capacetes, tem holograma, né? Então tem uma opção de fatores que estão sendo colocados no ser humano. Agora, esses chips, né, ele pode ser do bem ou do mal, né? Então vamos falar um pouco do bem e depois a gente fala do mal. Esses chips colocados do bem na pessoa é mais de comunicação, né? Comunicação com espírito, principalmente com o espírito encarnado do que com o espírito desencarnado, né? Então, um espírito, vou pegar o exemplo da Mônica, que fica mais fácil, né? Porque ela é uma médium assumida que tem um chip e que faz comunicação com o espírito, que o espírito é extraterrestre, né? E a Shell, que vive num planeta, né, da quinta dimensão, e lá no planeta dela da quinta dimensão já está na regeneração, né? Então eles faz contato conosco. E então, quando ela precisa falar com a médium Mônica, né, ela vai e fala através do chip, né? Então, se ela está na nave dela lá, né, e ela quer falar naquele momento, precisa falar naquele momento com a médium Mônica, vai e fala. Ou se ela está esse espírito está no planeta dele, né? Então lá a Shell precisa dialogar, passar informações para a médium Mônica. Então ela vai e passa essas informações para ela, e aí eles se comunicam lá. Eu não sei como é que funciona isso, né? Eu sei que tem um chip e através do chip eles fazem lá essa comunicação, né? É nesse contexto que é feito esse contato. A gente está vendo aqui
é do bem, do bem. Agora vou entender o mal. O mal, geralmente quem coloca são isso que são espíritos que vivem na caminhada do mal. Geralmente são espíritos que estão desencarnados, estão mais encarnados, né? São espíritos que estão vivendo no mundo espiritual. Esses espíritos, para controlar, que são denominados de obsessores, para controlar um determinado grupo, então eles ficam de longe controlando, né? Então a gente vai ter pessoas com problema de saúde que a medicina não consegue, faz vários exames, mas não consegue saber de onde que é esse obsessor com chip, de onde que ele está fazendo tudo isso. É uma pessoa que tem problema econômico, né? Nada dá certo economicamente na vida dela, sempre tem problemas. A pessoa que não consegue parar no emprego, não tem emprego, né? A pessoa que tem problema de relacionamento, né? Só vive com problemas amorosos em ruínas, né? Pessoas passando por necessidade. Lógico que existe uma causa e efeito aí, né? Porque essa causa e efeito, como é que acontece? Uma pessoa pratica o mal, ela vem resgatar esse mal. No momento do resgate dela, aparece quem? Um obsessor para cobrar dela. E aonde que Deus autoriza isso, né? Ou senão essa pessoa, nessa própria vida, nessa própria encarnação, não era para passar por nenhum problema, mas fez uma opção de bobagem, está passando por problema, né? E aí vem, então eles colocam um capacete, holograma, então tudo para quê? Para que essa pessoa fique no controle deles, ele fazendo mal. Agora, outro detalhe, né? Esse mal, né, de receber um chip, receber um capacete, tá mais do humano invigilante. Então, um humano que não faz prece, ou faz muita pouca prece, só tem uns pensamentos ruins e atitudes são ruins, aqueles que estão em vícios, né? Todos aqueles que estão vivendo na baixa moral, eles estão com essa dificuldade. Olha, nós somos espírito mediano. Então, o que é um espírito mediano? É aquele que nem é muito evoluído moralmente, não é muito evoluído espiritualmente, não é muito evoluído intelectualmente. Então, esses 3 fatores tá na função do espírito mediano que nós somos, né? Temos que trabalhar bastante para evoluir, né? Moralmente, espiritualmente, intelectualmente, né? Então, quando acontece, né, nessa categoria, esses são os problemas, né? Então são os problemas negativos, aonde vai ter, né, esses obsessores. Então, tudo tem uma causa, tem um efeito. Então, quando aparece alguma coisa assim, vai ter um local que tire, né? Os locais mais apropriados para tirar chip, para tirar capacete, são os templos espirituais que trabalham mais com desobsessão, que trabalha com antigoécia, né? Faz cromoterapia, então fica mais fácil. Dentro que eu conheço, isso que eu conheço de nome, nunca estive lá, que tem 3 linhas, né? Lá do Consolador, onde que a médium Mônica, fundou há 30 anos atrás. Pelo contato dela que ela tem com os extraterrestres desde criança, ela botou uma linha também. Ela botou 3 linhas no templo espiritual dela: linha do extraterrestre, linha da Umbanda e linha
da doutrina espírita. Então lá o trabalho dos extraterrestres na linha, além da Shell, que é um espírito extraterrestre, de passar sempre informações, né? Eles lá retiram chips, capacete, aerograma, e eles vão, e dali passa por desobsessão, que deve ser mais na linha da doutrina espírita. Eu não sei se tem lá também Antigo OS, mas deve ter, né? Tem cromoterapia, então tudo isso ajuda, né, a retirar. Então, e ficar em prece, e procurar não ser mais invigilante, né? Porque Jesus nos falou, né? Vigiai com a prece e a prece, né? Mateus traz essa informação para a gente. Então, é esse contexto que tem que ocorrer, né? Da gente procurar a vigilância, procurar ter pensamentos bons, né? Ter atitudes também positivas, procurar a disciplina, a educação, estudo nobre, como estudar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré e praticá-lo, né? O estudo também da doutrina espírita, onde você vai ter mais informação, e estudo nobre em casa, né, também, e o culto do lar. O culto do lar também é importante, praticar muito bem ao seu próximo, né? Então, cortar hábitos errados, fazer alimentação saudável, tudo isso a pessoa vai atraindo para si vibrações positivas e vai repelindo essas vibrações negativas, né, em cima de si. Então é esse contexto que tem que se fazer para a retirada também, né, de quem tem chips, quem tem capacete, né, quem tem holograma. Então é essa forma que a pessoa tem que fazer, né? Agora, isso não quer dizer que toda pessoa que está passando por algum problema, ela esteja com chip ou esteja com capacete, né? Não é isso, né? Eu estou falando que uma doença que a pessoa não descobre, uma pessoa que não consegue trabalho, quando consegue é mandado embora, não para em lugar nenhum, né? A gente faz uma leitura, de cada caso é um caso, mas a gente tem que ficar ciente a isso também, a chips, a capacete, uma doença que ela não para e nos exames não dá nada, né? A pessoa que está sofrendo por relação, né? Relacionamento, os relacionamentos são todos errados, né? Então tem uma opção de conceito, né? Que a gente vai analisando, né? Tudo isso, né? Porque quando a gente só tem problemas, esses problemas nunca passam, tem algum problema aí que a gente não está conseguindo entender nem resolvê-lo, né? Então a gente tem que buscar um entendimento para que se haja, né, resolvido aqueles problemas. Por mais que nós vivemos aqui no planeta de prova e expiação, e essa negatividade toda hora ficar se repetindo, tem algum problema aí. Então esse problema tem que ser estudado. A gente vai fazer leitura, né, do que acontece quando uma pessoa pratica um pecado, né, e ele vai se tornando grave, e por que aquela pessoa está passando por aquilo. Então a gente tem essa noção e fazendo essa leitura. Agora, além dessa leitura, tem os chips, né, do lado negativo. Tem os capacetes do lado negativo, né? Então a gente tem que procurar
fazer um trabalho, né, na gente de consciência para se fortificar sobre qualquer tipo de ataque, né, que venha até nós, né? Então era isso que eu queria falar, né? Infelizmente não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né, por mais um papo de domingo. Peço a todos, né, eu passo agora para a prece final. Peço para todos, né, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus.